Meu Deus, não fazem isso. Excelentíssimo Sr. Coordenador Adjunto da FPU, para Belo Palangas Chico. Excelentíssimo Coordenador Adjunto da Frente Patriótica Unida, Sra. Bela Palangas Chico, delegação do Bloco Democrático, Excelentíssimo Sr. Francisco Viana, representação da sociedade civil, digno Vice-Presidente e Secretário-Geral da UNITA, excelentíssimos representantes dos partidos políticos aqui presentes, excelentíssimos membros, ilustres membros do Corpo Diplomático aqui presentes, ilustres representantes da sociedade civil, nas suas múltiplas organizações, excelentíssimos líderes de organizações religiosas e de autoridades tradicionais, distintos convidados, caros jornalistas, angolanas e angolanos. É com grata satisfação que me dirijo a todos os presentes e manifesto o nosso profundo agradecimento pela presença de todos neste ato. É também com satisfação que saúdo todos neste ato que há pouco teve o seu início, desejando que o mesmo seja para todos um bom ano, que seja também para Angola um bom ano e que seja melhor que 2023. Para as famílias angolanas, para os trabalhadores, para os jovens, para as mamães zungueiras, para os trabalhadores do setor informal que enfrentam enormes desafios do seu dia-a-dia, para os militares e polícias que têm sobre sua responsabilidade a defesa e a segurança públicas, para as empresas e empresários que enfrentam todo tipo de burocracias e dificuldades, para os taxistas e culpapatas que transportam a maioria dos angolanos pelas estradas do nosso país, para os angolanos em geral, os nossos votos de um bom ano, com ganho de qualidade nas suas vidas, com ganhos nos seus direitos, com mais empregos, com menos pobreza, com mais inclusão social, com melhor saúde e educação, com pluralidade respeitada para quem tanto pagou, perdendo a liberdade e inclusive a vida ao defender direitos cívicos e políticos de outrem. A todos, reiteramos votos de um bom ano de 2024. Agradeço as palavras significativas que foram dirigidas pelo excelentíssimo Vice-Presidente da UNITA, Simão Dembo. O ano de 2023 foi considerado como o pior ano da história da governação desde que a paz foi abraçada. Os angolanos assistiram a uma degradação sem precedentes nas suas condições de vida. Apesar da alta do petróleo, apesar do diferencial positivo que gerou milhares de milhões de dólares aos cofres do Estado, ninguém conheceu o destino dado a todos estes diferenciais positivos. Apesar das inaugurações, apesar dos novos hospitais, os conflitos sociais atingiram todas as classes profissionais. A corrida ao estrangeiro multiplicou-se. As filas nas embaixadas estão intermináveis. E mesmo os membros do governo, que tanto falam das melhorias de serviços, continuam de modo preocupante a buscar estes mesmos serviços no estrangeiro e a não consumir a oferta nacional. Transitaram de 2023 algumas práticas nocivas e transitaram também algumas questões estruturantes que nos obrigam a fazer uma rápida abordagem, principalmente daquelas matérias que muito nos vão ocupar no atual ano. No que respeita ao Estado democrático e de direito, prevalecem em 2024 inúmeras restrições às liberdades cívicas e políticas,
com cidadãos que entraram no novo ano como presos políticos por delitos de opinião e pelo simples facto de terem censura da comunicação social, também transitou de 2023 para 2024 e cristalizou-se e tornou-se prática do dia a dia perante silêncios coniventes e que nos obrigam à máxima criatividade e à inúmera iniciativa para uma melhoria do ambiente nacional. Os partidos da oposição não têm espaço nos noticiários da imprensa pública, senão para os denegrir. Estas matérias merecerão iniciativas bastantes da UNITA, do seu grupo parlamentar, do seu governo sombra, das múltiplas estruturas que o partido tem, para que juntos tornemos Angola melhor para todos. A reconciliação nacional regrediu assustadoramente, tendo o país voltado a assistir estupefacto à propaganda do ódio nos tempos nobres das nossas televisões e tendo como protagonistas altas figuras do regime e com relevantes responsabilidades nas instituições do Estado. A reconciliação nacional desapareceu também do Orçamento Geral do Estado. Ela foi conhecendo valores nos anos iniciais da paz e depois foram diminuindo até que desapareceram. Este também é um dos aspectos que deve merecer o nosso desafio, a nossa atenção e uma melhoria no atual ano. Para 2024, transitou também uma realidade que muito nos preocupa, o problema da fome. A fome que invadiu a casa de um elevado número de famílias angolanas e convive com a extrema pobreza, que se tornou um problema a merecer programas especiais do governo sobre o risco de perdermos muitos concidadãos e sobre o risco de pormos em causa, por problemas ligados à subnutrição, as gerações futuras, hoje afetadas pela fome. Nós propomos que o governo angolano, nos múltiplos programas especiais para combater este problema, peçam a ajuda de instituições com experiência, vocacionadas para o serviço às comunidades e para o combate à fome, de que citamos nomeadamente as instituições religiosas, para que possam ajudar o Estado, que é quem tem a maior responsabilidade. Em 2024, nós também ainda acumulamos um dos aspectos que muito nos marcou em 2023, a questão da Civicop, Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos. Esta comissão foi alvo de um assassinato político, depois de ter deixado uma triste herança das múltiplas ossadas entregues às famílias e de todos aqueles que as foram verificar e constatarem que elas eram falsas, que elas não correspondiam às ossadas dos seus familiares. Este aspecto de uma enorme preocupação veio acrescido do facto desta comissão ter sido tomada sob o controle dos serviços de inteligência. Esta é uma matéria delicada e que nos está a obrigar a refazer a memória de episódios de propaganda e de ódio que vêm desde 1975 e que ainda hoje, quase 50 anos depois da data da nossa independência, continuam a dividir angolanos. Sim, porque no próximo ano Angola completará 50 anos de independência. É fundamental que trabalhemos todos juntos para que a celebração desta data se faça numa Angola mais inclusiva, uma Angola de todos. Nós pedimos a quem tem enormes responsabilidades e quem os tem mais do que nós todos, pela sua representatividade e pelos meios que estão ao seu alcance, é o Sr. Presidente da República e titular do Poder Executivo. Nós pedimos, Sr. Presidente da República, uma mãe que proteja e cuide os filhos deste país. Este é o papel que os angolanos esperam ver abraçado pelo Sr. Presidente da República. Um Presidente conciliador, um Presidente dialogante, um Presidente reconciliado e reconciliador.
É isto que nós todos esperamos de Vossa Excelência. O Presidente da UNITA vai continuar a insistir nas pontes para que juntos possamos consolidar os alicerces para uma Angola mais democrática, moderna, uma Angola de desenvolvimento humano, adequado às potencialidades do nosso país, que são imensas. Para uma Angola que saia da crise social, da crise económica e da crise política em que se encontra. Nós vamos tomar iniciativas nesta direção e nós queremos convidar a sociedade a caminharmos juntos na construção destas pontes. Nós vamos convidar também os países amigos de Angola a ajudar-nos na consolidação da estabilidade, porque serão também beneficiários dela. Uma Angola com estabilidade, com velocidade adquirida na rota do desenvolvimento, torna-se um parceiro ainda mais interessante para todos e certamente tem condições de atrair o investimento estrangeiro, que não apenas sobre a forma de linhas de crédito sustentadas em garantias soberanas, que têm tido também, infelizmente, um efeito contínuo do crescimento da dívida pública. De 2023, transitou também a má e criminosa prática da contratação simplificada, que privilegia os amigos e as empresas do partido de regime, que destrói a competitividade económica e que também tem sido sustentada pelas linhas de crédito atrás citadas, que vão diretamente para a dívida pública e atenta o futuro deste país. A persistência desta prática, que se tornou um método permanente de contratação sem concursos públicos, tem permitido ao Governo e ao seu Presidente fugirem ao cumprimento do Orçamento Geral do Estado e de trazerem uma total indisciplina às contas públicas. Estes atos de violação das leis ocorrem perante o silêncio da maioria na Assembleia Nacional, perante o silêncio da Procuradoria-Geral da República, e espero que o Tribunal de Contas preste a devida atenção às inconformidades das contas gerais do Estado com os orçamentos gerais do Estado efetivamente aprovados. Há um total desencontro de contas que exigem mais transparência e mais patriotismo. Neste capítulo, sobre o risco de não conseguirmos medidas de solução para o buraco que se está a tornar-se enorme, resultante da indisciplina orçamental, das ordens superiores, do despesismo, do custo do Estado partidário e dos seus programas de sobrevivência, da corrupção, da excessiva intervenção do Estado na economia. Esta excessiva intervenção do Estado na economia é algo importante e é uma das grandes razões que desincentiva o investimento estrangeiro em Angola, criando também imensa insegurança jurídica a quem queira investir. Estas questões devem merecer a nossa atenção em 2024, para melhorarmos todos o ambiente de negócios e para melhorarmos a vida dos angolenos. As empresas privadas, com protagonismo enorme no espaço nacional, estão reduzidas a um pequeno número e tornam-se cada dia empresas dominantes, estendendo-se a todas as áreas da economia, assumindo-se como monopólios, com todos os seus efeitos negativos. Infelizmente, estas empresas também sobrevivem à custa do financiamento do Estado. É fundamental que todos quantos têm a definição das estratégias económicas tenham a coragem de abraçar os pressupostos de uma verdadeira economia de mercado. Só com uma economia de mercado chegaremos à diversificação da economia. Quanto mais se insistir na economia estatizada e centralizada, mais dificuldades teremos. Portanto, o caminho é abraçar as reformas, também na economia. A reforma do Estado, que tanto tarda e que tanto medo causa ao partido que governa o país, é caminho obrigatório para as metas que todos os dias são anunciadas pelos próprios titulares e auxiliares do Poder Executivo. Sem reformas, nunca se atingirá estabilidade nem desenvolvimento. A revisão da Constituição é uma necessidade que diz respeito a vários aspectos, de que cito nomeadamente a eleição direta do Presidente da República. Esta
trará responsabilização aos atores políticos públicos e trará direitos acrescidos aos alunos. No que respeita à revisão da Lei de Terras, a necessidade de rever a lei eleitoral, a necessidade de tornar mais democrático a lei da Comissão Nacional Eleitoral. Nós não temos em Angola mecanismos de check and balance no nosso sistema político. Tudo é decalque das percentagens da maioria em todas as instituições que deveriam regular a qualidade da nossa democracia. Entretanto, importa referir que nós nunca apoiaremos uma alteração constitucional para conferir um terceiro mandato a quem quer que seja. Gostaríamos de ver, em 2024, a redução daquilo que 2023 nos mostrou ser uma tendência. A redução do Estado democrático e o reforço do Estado repressivo. Muito preocupante. A UNITA estabeleceu prioridades para 2024 e atribuímos um lema para este ano. 2024, ano da mobilização nacional para as autarquias. Vamos levar a todo o país uma ampla mobilização para que as autarquias retomem a atenção e a centralidade na agenda nacional. As autarquias e a concretização das eleições locais são totalmente rejeitadas pelo partido do regime. Têm impedido a aprovação das leis. Leis estas que foram todas votadas, na generalidade. Em 2019, no mês de abril, todo o pacote legislativo autárquico foi aprovado na generalidade. Bastava apenas um mês para que em maio de 2019 Angola tivesse todo o respaldo jurídico-legal para desenvolver as suas eleições locais. Infelizmente, o regime assim não quer. Foram retardando e agora falta apenas uma lei. A lei para a institucionalização das autarquias locais. E como já não poderão existir mais desculpas, porque falta apenas uma lei e falta apenas o seu agendamento, os estrategas do regime inventaram a multiplicação dos municípios e a divisão político-administrativa, cujo único objetivo é impedir, na realidade, a realização do poder local. O problema está na formatação mental dos dirigentes do partido que nos governa, que têm uma educação centralizadora do Estado partidário e sabem que só sobrevivem retardando a real democratização do nosso país. Hoje, o país anda para trás, anda para o lado, dá um passo em frente, dá 3 passos para trás e nós estamos reféns de um pequeno número. A proposta de destituição do Presidente da República entregue à Assembleia Nacional e nunca distribuído aos grupos parlamentares até hoje, nunca distribuído às comissões de especialidade até hoje, pelas violações à Constituição e ao regimento da Assembleia Nacional, está agora na mesa dos juízes do Tribunal Constitucional. Esta iniciativa da UNITA não significa da nossa parte qualquer opção de ruptura com o Sr. Presidente da República. Significa tão só o esgotar de todos os passos dados no sentido da defesa da legalidade, dos seus atos e o convite para que o Sr. Presidente da República abrace a Constituição e as leis, para que tenhamos uma Angola melhor. O país estará expectante e nós estamos com um sentido de dever cumprido, de agirmos de acordo com o direito angolano, esperando também que desta vez o direito não seja executado e seja feita justiça. A nova divisão político-administrativa é um presente envenenado e convido Vossas Excelências para fazerem um pequeno passeio histórico ao processo das divisões político-administrativas realizadas no nosso país. Façamos uma visita às anteriores reformas político-administrativas realizadas desde há 41 anos e vejamos o que é que estas produziram para Angola. A 4 de julho de 1978 foi tomada a decisão de dividir a província da Lunda em duas, Lunda Sul e Lunda Norte.
A província da Lunda Norte teria como capital inicialmente a Vila do Lucapa, mas por falta de condições e por falta de infraestruturas, a capital foi deslocada materialmente para a cidade do Dondo. 37 anos depois da criação da província da Lunda Norte, através do decreto presidencial número 21/15 de 7 de janeiro de 2015, o governo acabou por oficializar a cidade do Dondo como a capital da província da Lunda Norte, que sempre albergou as instituições provinciais do Estado desde a sua criação, aproveitando-se assim e tão só as infraestruturas privadas que outrora pertenciam à Companhia de Exploração e Extração de Diamantes, a Diamante. Entretanto, na Vila do Lucapa, oficialmente tida como a capital ideal da província, não conheceu qualquer transformação digna do seu nome. Já a cidade do Dondo, que era uma bela urbe, limpa e com jardins vistosos e convidativos, hoje está transformada num gueto habitacional, tomado por abismos e tomado por ravinas. A transformação administrativa pretendida, a melhoria dos serviços, não ocorreu. A 26 de abril de 1980, com o mesmo argumento de trazer proximidade, serviço de desenvolvimento, o governo criou a província do Bengo, mais uma vez no âmbito de uma divisão político-administrativa, que afetou as províncias de Luanda, do Kwanza Norte e do Zaire. Passados 44 anos desde a criação da província do Bengo, 22 anos dos quais em paz efetiva, o Bengo é o que se conhece, ou seja, desprovido de quase todos os serviços, desprovido da dignidade que os seus habitantes exigem. A elevação das localidades aqui citadas não produziu os efeitos pretendidos, porquanto a vida das populações naquelas localidades e no país em geral está cada vez pior e os serviços continuam distantes das comunidades. Entretanto, o problema não está na divisão político-administrativa de certas províncias. O maior problema está, sim, no modelo de gestão centralizado e exacerbadamente concentrado no poder central, o qual, conforme está visto, já demonstrou não servir. É bem visível que o regime pretende, além de retardar as eleições locais, preparar um mais grave assalto à soberania popular. E, mais uma vez, convido-vos a acompanhar-nos. O regime, com a defesa do gradualismo, pretende limitar o número de municípios que possam vir a participar em futuras eleições locais. E, nesta altura, pretende nomear administradores para os municípios recém-criados e que não participarão da geografia eleitoral, garantindo assim o controle de territórios e de populações que não serão inseridas nesta geografia eleitoral. Com a desculpa de que estarão ainda a ser criadas condições administrativas, poderem assegurar o controle partidário e não democrático dos novos municípios criados. Explico melhor. As razões acima que justificaram a não realização de eleições autárquicas nos 164 municípios não conseguem fazer entender por que motivo se fez crescer com mais 161 municípios. Quem não foi capaz de levar serviços a 164 municípios surge agora com a desesperada proposta de aumentar para 335 e ir evoluindo até aos propalados 581. Um golpe muito baixo à democracia e à soberania dos angolanos. Para quem anda pelo país, e nós andamos pelo país permanentemente, nós constatamos que os municípios de Angola estão abandonados a si próprios, na sua maioria. Nós visitamos províncias estratégicas centrais. Visitamos municípios estratégicos, onde só existem duas realidades: a administração e a polícia. Não existe investimento, não existem bancos em uma boa parte destes municípios e as populações estão quase que abandonadas. Minhas senhoras e meus senhores, o modelo de comando vertical, resultante na centralização e concentração de poderes, não vingou em nenhum sítio do globo e a sua insistência tem causado danos incalculáveis ao nosso país.
Por isso, é urgente que se adote um modelo de gestão pública condizente com os princípios democráticos, que traga o cidadão ao centro das decisões fulcrais sobre a sua vida. Um modelo que proporciona desenvolvimento multifacético e equilibrado a todas as regiões e localidades de Angola. Este modelo está universalmente provado e comumente aceito como o melhor. Então vamos praticá-lo, por que não? Aos militantes da UNITA, aos membros da Frente Patriótica, aos angolanos em geral, nós vamos continuar a exortar para que não cruzemos os braços, para que não deixemos de participar. A democracia participativa é, sem dúvida, o modelo mais funcional para que possamos atingir os nossos objetivos e a realização das metas que tanto sonhamos. Já não se mostra sensato que a governação de Angola seja entregue aos crónicos caprichos do partido do poder, que insiste em fórmulas errôneas, desajustadas da realidade e assentes simplesmente na lógica da manutenção do poder a qualquer custo. Nós pensamos que, independentemente das diferenças ideológicas ou conceptuais entre os partidos políticos, a bem do país, o bom senso recomenda que, em matérias estratégicas, seja possível trabalharmos em prol do bem comum, com vista à construção da estabilidade e de garantir o desenvolvimento de Angola. Foi assim que os países desenvolvidos fortaleceram os respectivos Estados. Faço aqui votos que a instabilidade que tem afetado países como Burkina Faso, o Mali, o Gabão e os conflitos militares que afetam o continente africano, nomeadamente o Sudão, a República Democrática do Centro e Moçambique, que afetam a Ucrânia e a Rússia, e o conflito no Médio Oriente, encontrem soluções neste ano de 2024. No mundo global, todos estes conflitos têm consequências sobre as populações e os mercados, afetando a vida de todos os seres humanos do nosso planeta. Termino com a necessidade de todos prestarmos uma atenção especial aos problemas ambientais e ao aquecimento do nosso planeta, educando as nossas comunidades à proteção dos ecossistemas e à preservação da natureza. Que Deus abençoe Angola e os angolanos. Viva a UNITA, viva a Frente Patriótica Unida. Que Deus abençoe Angola. Obrigado. E se nos prendemos a um bom ano de 2024 para todos. Ao melhor mundo, ao melhor globo do planeta. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,